Meu nome é Blair Gordon e eu seria o seu anfitrião para a conferência de hoje. Meu nome da minha empresa é Industrial Swine Systems. Eu sou representante da gestão em Ontário, no Canadá. Hoje falaremos sobre mortalidade de matrizes e nosso palestrante, Dr. Carlos Pinheiro. Nosso programa para hoje terá duas partes. A primeira delas, uma apresentação de cerca de 30 minutos. Na segunda, teremos um painel com discussões e gostaríamos de convidá-los a enviar suas perguntas no chat. Essas perguntas serão respondidas pelo apresentador ou pelo painel. Antes de apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de agradecer nosso patrocinador, Demeter e Nutrition Athena. Agradecemos muito o seu apoio. Vamos, então, começar com a conferência. Carlos Pinheiro, veterinário, que trabalha na granja de pesquisa de suínos em Segovia, na Espanha, nos últimos 18 anos. Ele dirige PigChamp Pro Europe e é especializado em saúde e bem-estar de suínos. Ele faz pesquisas e contratos nas áreas de produção, saúde, manejo, bem-estar e ambiente. Dr. Pinheiro é um especialista em gestão de dados e análise de produtividade e saúde. E o que ele gosta de fazer é misturar a ciência clássica com o uso adequado de dados. Ele também trabalhou no manejo gerenciou mais de 20 projetos nacionais e internacionais, sendo responsável por 23 publicações em artigos científicos, em conferências científicas e 5 capítulos em livros especializados sobre saúde, bem-estar e ambiente. Então, agora eu os deixo com a apresentação do senhor Dr. Carlos Pinheiro. Muito obrigado, Blair, pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para falar sobre uma das grandes preocupações que nós temos na indústria neste momento, e eu gostaria de compartilhar minha experiência junto com alguns dados que nos ajudam a entender melhor como lidar com tudo isto e como fazer isto melhor. E podemos ver, então, durante os próximos 30 minutos, que afeta este grande problema que nós temos, como lidar com ele. Isso se baseia no fato de que hoje as matrizes são diferentes. Queremos entender o que leva à mortalidade de uma matriz, qual o impacto econômico, o que tenha causado isso nos últimos anos e quais são os principais fatores de risco. Teremos alguns comentários sobre as principais lesões associadas e o que podemos fazer para resolver esse problema. Não nos surpreende que as matrizes sejam diferentes hoje em dia. Elas são diferentes por várias razões, mas porque inicialmente são maiores, ou seja, mais requisitos de manutenção, mas também são mais produtivas, e isso significa que tem requisitos maiores de desenvolvimento fetal na gestação e maior requisito para a produção de carne, porque elas têm mais leitões do que nós esperamos que sejam também mais pesados no desmame. Nós sabemos que, no geral, não basta só aumentar a alimentação. Existe um grande risco de não cobrir essas necessidades nutricionais. E com essa, existe uma maior probabilidade em termos de desempenho. Algumas vezes dizemos que precisamos alimentar bem as matrizes, mas quais matrizes, quais raças? As mais jovens ou as mais velhas? As primíparas? Ou não é uma diferença só das matrizes, mas entre granjas também, porque cada granja usa linhas diferentes de produtos e de produção. Tem as instalações, o tipo de manejo tem um impacto, o impacto do clima afeta bastante também.
Nós temos visto nas últimas décadas, que vocês devem ter visto também, nos anos 80 e 90, o resultado esperado era cerca de 20 leitões ou 22 por matriz, mas hoje a expectativa é de 30, 32. O peso desses leitões antes era de 1,8 ou 2 quilos, mas hoje já passamos de 3. E vimos que a sobrevivência desses leitões não mudou muito, cerca de 83% há 3 décadas, e 81% hoje. Isso significa que existem problemas na produtividade. Antes tínhamos apenas a impressão, mas agora temos dados sobre a questão da mortalidade. A porcentagem de mortes e eutanásias está aumentando nas matrizes. As taxas de substituição estão crescendo, passando de 50%, chegando a 75% em algumas granjas. Vemos que as ninhadas são menos homogêneas, maior variabilidade, não apenas porque nós temos leitões menores, mas porque elas têm pouca viabilidade com crescimento intrauterino retardado. A mortalidade pré-desmame também está crescendo. E existe um número grande de dias não produtivos durante a lactação. Mas vemos aqui que o número de dias não produtivos está diminuindo, está cerca de 7 dias a mais não produtivos, o que tem um impacto bastante grande de cerca de $3 por dia por animal, $21 por ano por leitor. Mas o que faz com que uma matriz morra? É algo aleatório? Só simplesmente acontece? Não, com certeza não. Na maior parte dos casos, há uma relação com fatores de estresse. Eu tenho uma definição bastante ampla aqui, que é a resposta biológica quando um indivíduo percebe uma ameaça, a sua homeostase. Pode não ter consequência, isso pode acontecer ou não, mas geralmente tem consequências e isso é chamado de estresse, que afeta a produção, o desempenho. A primeira resposta é comportamental, é o comportamento de lutar ou fugir. E é uma resposta que envolve diversos sistemas, incluindo o sistema nervoso central, o sistema neuroendócrino e imunológico. E é por causa desse fator de estresse que está presente o tempo todo, não isoladamente, mas em combinação, porque nós agrupamos os animais, no caso das matrizes, podemos agrupá-las durante a gestação. Existem os fatores imunológicos, de virais, bacteriais, ou doenças diversas. Existe o fator do transporte, a distância e a qualidade do transporte afeta o estresse desses animais. Há fatores como parto e desmame, que são fatores de estresse. Alguns procedimentos de rotina, como castração, corte de cauda e outros traumas também podem causar esse estresse fisiológico, como isolação, submissão. Ou existe um impacto também com os trabalhadores, ou pode ter também um impacto, um fator ambiental com a temperatura, a umidade, alguns gases ou luz. Tudo isso pode gerar uma resposta de fase aguda com um impacto gradual, que significa se o animal não puder escapar, as consequências começam. Alguns gramas de perda de peso, ou uma diminuição de eficiência alimentar. E se isso piorar, podemos ver uma vasta diminuição de eficiência alimentar ou crescimento. E se esses sintomas persistirem, se os fatores persistirem, e o animal não puder
se livrar desses fatores, isso pode levar à eutanásia ou à morte deste animal. E a questão econômica existe já há muitos anos também. O impacto é fácil de entender, existe uma perda direta do valor do animal, porque nós simplesmente perdemos o animal, mas também existe uma perda de existe um custo de oportunidade, porque nós perdemos a oportunidade de usufruir dos benefícios que o animal pode gerar. E temos que também que misturar as primíparas com umas com as outras, e isso pode ser um risco também de saúde, além do custo. Aceita-se que uma matriz se paga a partir da terceira aparição, dependendo do tipo de granja, e com maiores retornos entre as aparições 5 e 9, cerca de 15% de retorno, de acordo com o ROT 2017. E também há uma descrição de que 1% de mortalidade de matriz significa 0,25 leitões extra por fêmea acasalada por ano, ou um custo de 22 centavos de dólar por leitão produzido. Mas existe um estudo de Ketching de 2021, é um estudo bastante recente, diz que fala bem além desses custos, inclui também o desenvolvimento da Primi para o custo dos alimentos, os custos de vacinação, a perda de ninhadas de leitões, e o impacto pode ser bem maior do que aquilo que nós estimaríamos inicialmente. Isso não é só uma impressão, isso acontece de verdade. Nos últimos anos, fizemos análises com uma base de dados de clientes que trabalham conosco. Temos mais de 500 mil de matrizes em toda a região, e nós vimos uma mudança significativa, não porque nós vemos que isso está crescendo, mas existe um efeito significativo nesse aumento de mortalidade, e também existe um efeito sazonal, ou seja, as matrizes não morrem todos os meses da mesma forma. Isso acontece mais em agosto, que é o mês mais quente, e acontece menos em novembro, que é o mês com clima mais ameno. Geralmente nós não sabemos muito o que está por trás disso. A imagem é muito clara aqui. Nós temos visto em outros estudos nos Estados Unidos, um estudo chamado SMS, que no mesmo período, a partir de 2013, houve uma duplicação de taxa de mortalidade de 5,8% a cerca de 10,2%. Se aplicarmos análise preditiva, os números nos dizem que isso deve continuar acontecendo, e podemos esperar um leve incremento se nada for feito. E é melhor que nós façamos algo para evitar isto. Fizemos comparações com várias granjas de clientes na Espanha e alguns clientes nos Estados Unidos, e fizemos uma análise bem profunda para ver se há algo por trás desses dados que pode nos dizer, nos ajudar a entender melhor isso. E vimos aqui que a média de mortes na Espanha é mais baixa, cerca de 3 pontos, do que nos Estados Unidos. A média de vendas de fêmeas por ano é mais alta nos Estados Unidos, com menos, um pouco menos de fêmeas sendo enviadas para o abatedouro, e dias não produtivos por ano é mais alto nos Estados Unidos. E apesar disso, nós conseguimos produzir quase um leitão a mais. Isso representa um ou outro, mas dos sistemas produtivos, não é o país inteiro, mas é uma boa representação com bons dados para análise. E podemos ver aqui que essa diferença de 3%, esse quase um leitão inteiro de produção é algo que eu mencionei antes.
Com base nisso, gostaríamos de entender um pouco melhor. Então, começamos a trabalhar com dados de clientes para ver quais são os fatores que afetam mais isso. A aparição é relevante? A estação do ano é relevante? Isso está relacionado ao desempenho produtivo do plantel ou da matriz? Será que podemos fazer uma estimativa quantitativa? Então, fizemos um estudo em algumas granjas com mais de 500 mil de animais e juntamos tudo para tentar entender e encontramos alguns fatores de risco que explicam melhor isso. O primeiro é que as matrizes morrem mais em um determinado momento, entre o parto e a lactação. Podemos ver aqui o risco de mortalidade e aqui as semanas antes ou após o parto. Aqui é a semana do acasalamento, o risco de morte de cerca de 2% durante toda a gestação, mas ele aumenta muito uma semana antes do parto e cresce de 4 a 5 vezes até o final da lactação. E, de novo, começa a diminuir. Então, vemos que existe um período com maior chance de mortalidade. Com relação às aparições, nós vemos aqui um padrão mais pronunciado na lactação e gestação, mas se olharmos a gestação, temos um desenho em U na P1 e P0, e as matrizes mais velhas morrem mais, e na mesma coisa na lactação, você vê um desenho em U mais pronunciado dependendo da aparição. Isso está também relacionado ao desempenho do plantel. Parece que quando um plantel não tem um bom desempenho, o risco de morte é maior. E isso nos parece lógico, porque um plantel não tem um bom desempenho porque não estão sendo bem cuidados da saúde, da nutrição ou do manejo, que podem influenciar a mortalidade. Podemos quantificar que existe um risco de 50 a 60% a mais comparado a plantéis com um desempenho normal. E é isso que nós podemos ver em qualquer aparição, desculpe. Aqui essa probabilidade de sobrevivência, e 1 significa que a prevípara vai sobreviver, com certeza. 0 significa que ela vai morrer, com certeza. Aqui nós vemos nas semanas após o acasalamento, ao longo do tempo, como essa probabilidade diminui. E isso é menor em plantéis, em grupos com menor desempenho. E é claro, como eu mencionei antes, há a questão da estação quente, do período quente do ano. Quando nós dividimos o ano em trimestres, vemos que o risco mais baixo de mortalidade está entre os meses de outubro e dezembro, o risco mais alto nos meses mais quentes e os outros estão no meio do caminho. Mas tentamos também ir além e publicamos esse artigo na revista de ciência animal, e nós cruzamos dados dos animais com dados climáticos, correlacionando cada granja com a sua estação climática mais próxima, para ver qual era o impacto, tentando quantificar o que estava acontecendo por causa da temperatura e todos os KPIs que nós incluímos, incluindo o intervalo entre desmame e acasalamento, taxa de parto. E é claro que nós vimos que a temperatura afeta os resultados de maneira muito importante. É claro que também vimos que as primíparas são as mais sensíveis a esses fatores. Isso pode explicar por que as matrizes mais jovens morrem mais. E temos um ponto de corte que é de 23 graus para quando as mudanças acontecem, porque isso leva a implicações práticas. Não é apenas o exercício intelectual intangível. Não, queremos realmente fornecer insights práticos para os produtores.
vimos que o uso de regressão logística nos permite prever algumas coisas, incluindo o intervalo entre desmame e acasalamento e outros fatores, e como que isso afeta, com base na temperatura máxima do dia, como isso afeta a taxa de parto, por exemplo, que nós escolhemos. Nós podemos ver aqui a diferença de comportamento entre matrizes mais jovens ou mais maduras, e vemos a diminuição das curvas. Isso foi um pouco surpreendente, porque os natimortos estão relacionados ao risco de morte em qualquer parição, porque nós vimos que quando existe nenhum leitão natimorto, ou até dois, não existe um efeito. Isso não aumenta significativamente o risco de morte, não naquele momento, ao longo da vida dela, mas isso acontece em qualquer parição. There's something that happened, Algo como isso aconteceu, mas quando nós vemos de 3 leitões natimortos ou mais, o risco de morte se multiplica de 2 a 3 vezes. E por quê? No início nós não tínhamos muita certeza, mas o natimorto algumas vezes está relacionado a um parto problemático, algumas vezes uma infecção, algo que possa levar a um problema posterior. Então, está muito relacionado à probabilidade de morte de uma matriz mais tarde. E o que descobrimos em uma matriz que morreu ou que foi eutanasiada? Não existem muitos estudos que falam sobre isso. Eu gosto desse estudo especificamente, um estudo finlandês, que é bastante recente, de 2019. E é interessante porque a primeira coisa que os autores dizem é que não existe metodologia ou protocolo para lidar com esse assunto. Eles examinaram 15 granjas e 65 necrópsias de matrizes, e eles definiram razões primárias e secundárias. A razão primária é a razão que explica, ou poderia explicar, a morte, e a secundária é uma razão, é um fator que existe, mas que não explica a mortalidade. E além das descobertas patológicas, eles perguntaram também aos produtores ou aos veterinários o que eles achavam, por que eles achavam que a mortalidade ocorreu ou a eutanásia ocorreu. E os estudos descrevem diversos fatores mais relacionados a problemas em matrizes mais jovens ou outras. Doenças inflamatórias estão mais presentes nas matrizes mais velhas, cerca de 50% delas. Inflamações, problemas locomotores, nas parições 0 a 1. Mas o mais interessante aqui é que essas descobertas pós-mortem encontraram fatores associados ao sistema locomotor em mais de 91% dos casos, um tipo de lesão em mais de um local. Isso começa a nos informar que existem muitos desafios em termos de lesões no corpo de uma matriz. E foi interessante também que todas, exceto uma, a matriz tinha um tipo de lesão que não poderiam gerar morte, mas que estavam presentes. Em todas, exceto uma. E o que nós achamos com mais frequência foi, e isso para mim foi uma surpresa, 71% tinha relação com os dentes. Algum tipo de doença dental, periodontal, fratura, cálculos, e quase 63% mostrava osteocondrose. Essa é uma foto que eu tirei numa necrópsia, e a primeira coisa que você pode pensar eu cometi um erro com bisturi, eu acabei causando isso, mas não. Isso é um caso de osteocondrose, nesse caso severa, que está presente, com base nesses autores, em quase 2/3. E é claro que existem outros problemas, como lesões na pele, ou algumas úlceras, pneumonia, mas isso tem menos importância. E sempre que eu faço uma necrópsia de uma matriz, e eu aconselho prestar atenção nisso, é ver os dentes.
nós aceitamos que 71% das matrizes têm problemas nos dentes, de tipos diferentes, incluindo fraturas, cerca de 25% dos casos, que aumentam com a idade, doenças periodontais, como periodontite, gengivite, e geralmente essas são situações que são muito dolorosas, que podem diminuir a alimentação, e em situações que nós algumas vezes não entendemos por que uma matriz não está se alimentando, podemos prestar atenção nisso. E isso, a outra coisa também é a claudicação, a manqueira. Em várias experiências na literatura de veterinários, isso pode explicar a baixa retenção e mortes dos animais. Na maior parte dos casos, a osteocondrose nas patas traseiras e dianteiras, especialmente no ombro e no cotovelo. Muita gente pensa que a artrite é um problema aqui, mas não. Temos que prestar atenção nisso, porque a maior porcentagem está relacionada a esses casos. E é um círculo vicioso, porque quando nós temos problemas de manqueira ou baixa alimentação e mobilidade ruim, fatores de estresse, existe uma perda de peso, úlceras em vários locais, problemas do cio, a baixa fertilidade. Não importa em que canto desse retângulo nós começamos. No final das contas, o resultado é sempre um aumento no risco de abate ou de morte da matriz. E quando nós falamos de manqueira, isso é algo muito genérico, mas uma leitoa manca não é só uma leitoa manca, ela tem várias razões que levam a isso. Osteocondrose sendo a principal delas, crescimento excessivo dos calcanhares ou lesões de linha branca, rachaduras no casco e, claro, a manqueira infecciosa, que é uma porcentagem muito baixa, mas existe. Então, temos que levar isso em consideração, porque cada lesão conta uma história. Pode estar relacionada à nutrição, mas todas elas levam a esses fatores. Qual é o impacto, então, da manqueira? É bastante alto. Uma outra análise, com cerca de 500 mil registros analisados, lista a manqueira como um dos fatores. Vemos aqui que a aparição no momento da retirada era mais baixo, 3,4 versus 4,9. O número de leitões nascidos era muito mais baixo, 41 versus 60. A quantidade de leitões desmamados também era mais baixa, 37,54. Incluindo esses outros fatores aqui, como mais embaixo, como o intervalo entre desmame e primeiro acasalamento, o número mais alto de natimortos, ou mais baixo de leitões nascidos vivos. E isso é o impacto do que nós vemos. Nós vemos um animal manco e nós registramos dessa forma, mas às vezes nós temos que lembrar que existe um efeito gradual que não é forte o suficiente ou limpo o suficiente para nós podermos registrar como um animal manco, mas pode haver uma perda de folículos produzidos ou que atrapalha na produção. O resumo é bastante impressionante. Nós estamos perdendo muitos leitões por causa disso e provavelmente isso é subestimado pelas razões que eu expliquei. Um outro comentário com relação à eutanásia é muito agrupado nos dias entre o desmame e a inseminação. Parece que nós estamos esperando o desmame e em seguida nós podemos abater ou eutanasiar a matriz. O score corporal é muito mais baixo comparado com mortes espontâneas e os sinais clínicos mostram que 30 dias antes do abate existiam fatores como manqueira, a impossibilidade de se manter de pé e inapetência, que pode estar relacionada à dor ou relacionada
a problemas no dente ou qualquer outra coisa. E é bastante interessante também notar que mais da metade das vezes o diagnóstico anterior daquela razão para a eutanásia estava errado. Quase 30% estava parcialmente correto e 15% das vezes estava correto. Esse estudo nos mostra que algumas vezes os veterinários não têm a ideia certa do que está afetando a matriz. Eu gostaria de falar sobre os fatores de estresse, porque o período de gestação não pode ter estresse. Muitas vezes eu entendo que as pessoas não gostam de equipamentos eletrônicos de alimentação que geram problemas, mas o que nós temos usado não é o melhor, a melhor das opções. Eu gostaria de mostrar um vídeo curto que mostra o tipo de estresse que pode acontecer no momento da alimentação com os sistemas eletrônicos que não são os mais ideais. Eu vou mostrar para vocês. You see that the animals are. Vocês veem que os animais estão gritando, estão mordendo, estão brigando para chegar no alimento. E é isso que nós temos em algumas granjas de nossos clientes. Nesse período aqui, com a evolução da mortalidade. E quando fizemos a mudança para grupos menores, com melhor manejo, usando o gestal, nós vimos esse indicador de mortalidade que diminui de 14%, 15% a 7%, 8%. Então, evitar fatores de estresse durante a fase de gestação é essencial. A fase de gestação deve ser um período com pouco estresse e a baia de gestação tem que ser bastante tranquila também. Isso não é apenas uma impressão que nós temos. Nós temos aqui um artigo interessante da Universidade de Ohio, de 2018. Eles avaliam esses pequenos grupos e esses sistemas que usam o sistema Gestalt 3G e eles não conseguiram encontrar impactos negativos na ninhada ou na produtividade da fêmea por causa do uso de sistemas eletrônicos de alimentação. E eles dizem que as agressões diminuíam com menos mordidas. Podemos ver aqui os dados entre o período da primeira gestação e a segunda gestação. Então, isso é algo que pode ser visto muito claramente. Um último comentário sobre o período de lactação, que provavelmente é o período que mais exige do animal, porque as ninhadas crescem 3 quilos por dia, ou seja, 3 vezes o que um animal de terminação pode estar crescendo. Se a matriz está gerando 3 quilos por dia em termos de produção, e a alimentação com os nutrientes geralmente não cobre isso, é muito difícil cobrir isso, e em 70 a 80% dos casos está em condições ideais, mas durante, por exemplo, 21 dias nos Estados Unidos e Canadá e até 25, 28 dias na Europa, a matriz gera cerca de 30% do seu peso corporal em uma única lactação. Isso é incrível, então precisamos dar bons nutrientes, como proteína, lisina, cálcio, fósforo, microminerais, vitaminas, para transformar esses nutrientes em 3 quilos de carne por dia. Se isso não for feito, é algo que pode gerar problemas, como esse tipo de úlcera aqui no ombro. O sistema não foi bem escolhido, não está sendo bem manejado. Ele é feito manualmente. Isso tem consequências muito importantes. E é interessante porque as empresas dizem que as matrizes têm que comer dessa forma durante a lactação.
dependendo da paridade e tal, mas é basicamente isso. Cerca de 20 anos atrás, nós tivemos esse artigo de um professor que que dizia que existem 6 modos de alimentação durante a lactação. E esse primeiro reflete o que nós vemos atualmente, mas o interessante é que esse professor escreve que 2 desses padrões têm consequências posteriores no ciclo subsequente. Um intervalo entre desmame e acasalamento mais longo, o número de tamanho da ninhada, mas ele diz que em todos esses casos a matriz está comendo o tanto quanto ela quer. Então, quando examinamos o que algum dos sistemas que temos no mercado agora como o Gestal, é um sistema bem interessante. Esse professor estava certo quando nós analisamos esses dados de 25 anos atrás. Você pode ver o padrão de alimentação da matriz, com todos os riscos. Então, aqui nós temos uma matriz em boas condições. Aqui nós temos um problema com MMA, mamite matrite a galáxia, ou pode ser até uma reação, uma vacinação. Mas isso também está relacionado ao número e tamanho dos folículos que naquele momento estão sendo gerados. Para o próximo ciclo, podemos ver aqui maiores e aqui menos e menores com alimentação baixa, não apenas com alimentação errada, mas também de maneira errada. Então aqui nós temos esse é um problema de crescimento que cresce globalmente, que vai aumentar, não importa onde você esteja, na Europa, América do Sul, Norte ou Ásia, que reflete várias coisas, para vários fatores da morte de um animal. E as mortes são as consequências cumulativas desses estresses, fatores de estresse. Então, o que nós precisamos fazer é evitar esses fatores de estresse usando esses coxos, esses sistemas de coxos, por exemplo, que pode ajudar bastante para evitar esse tipo de situação como essas primíparas num período mais quente. Isso nos ajuda a evitar esses fatores que foram mencionados, ou prestando atenção em baias de gestação mais ventiladas, prestando atenção nas matrizes mais jovens e mais velhas, prestar atenção quando nós temos um desempenho ruim ou número excessivo de natimortos. Então, para terminar, o que nós podemos fazer? Precisamos, primeiro de tudo, antecipar fatores de risco que mencionamos, prestando atenção sempre nas salas nas baias de maternidade, analisar ou prestar atenção nas patas para a claudicação, verificar as matrizes e marcar aquelas que têm fatores de risco maiores, ou seja, usar os seus dados para as matrizes mais jovens também, melhorar a preparação pré-acasalamento, garantindo uma boa alimentação com microminerais, registrando dados, porque geralmente nós esquecemos disso, nós não sabemos nada sobre as primíparas. É importante anotar idades, CIOs e problemas de saúde no geral, e no geral promover um melhor bem-estar para o animal. Não porque ele vai sofrer, mas também porque a energia e a proteína, os aminoácidos que você está comprando para alimentá-la, estão sendo desperdiçados, porque o animal está usando esses nutrientes para superar fatores de estresse ou minimizar períodos de dor crônica ou contínua, e temos que envolver sempre a nossa equipe da granja. Sem eles isso não é possível, temos que treiná-los para entender melhor os animais e promover empatia com os animais, detectando sempre os sinais iniciais de manqueira, de medo ou dor ou submissão.
algumas vezes as matrizes estão na nossa frente o dia inteiro, mas nós não conseguimos ver o que elas estão nos dizendo ou nos comunicamos. Então, precisamos entender melhor esses animais para fornecer um melhor bem-estar, para aumentar a produção e a eficiência e, claro, aumentar a competitividade. Lembre-se que a Europa tem os maiores padrões de bem-estar para agrupamento de animais. Hoje nós podemos produzir os melhores animais, então nós não temos que temer essas mudanças, especialmente com esses sistemas que são bem provados. Podemos mudar sem causar grandes problemas. Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que alguns desses comentários sejam úteis para vocês, para entender melhor esses problemas e controlar a eficiência e melhorar a eficiência da sua produção e na sua granja. Muito obrigado pela sua atenção. Once again, everyone, thank you for Então, attending mais this. uma vez, eu agradeço por estarem presentes nesse terceiro dia do Just Swine Summit. Como eu mencionei no começo, eu sou Blair Gordon e eu vou ser o moderador dessa discussão. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Demeter e Nutrition Athena. Agradecemos o seu apoio para o nosso Summit. E agora eu gostaria de convidar todos os participantes para enviar perguntas para os nossos panelistas. Se você quiser direcionar a pergunta para um panelista, você pode mencionar o nome desse panelista. Use o ícone Q&A, de questões para fazer suas perguntas, e não usar o chat. Então, a primeira delas, eu vou lê-la aqui e qualquer panelista pode responder. Então, se eu fosse perguntar para nutricionistas como o Dan, qual seria o custo de uma conversão de 1,5 de ração de alimentação, o que é uma... Então, o quanto vale 1,5% de mortalidade, de diminuição de mortalidade num plantel bastante numeroso? Bom, como o Carlos falou, é bastante fácil colocar esse valor, e temos alguns dados que o Carlos mencionou. Quando fizemos nossos cálculos, chegamos ao mesmo número. Então, é cerca de 1,5% de mortalidades. Temos um cálculo de $25 mil a $30 mil, provavelmente perdemos um pouco de impacto de performance, e eu acho que Carlos mencionou isso. Isso é visto em granjas que têm um menor desempenho. Então, existem alguns fatores que se correlacionam, mas esse aumento de 40 centavos ou 10, 20 dólares por matriz para um plantel com 2.500 matrizes. Então, isso pode se tornar um número bastante grande, bastante alto. Então, não é fácil também de lidar com mortalidade, existem outros fatores, mas o fator financeiro é bastante alto. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre isso. A porcentagem de mortalidade entre as matrizes é provavelmente a parte mais espetacular, o maior ponto do iceberg. Mas quando nós vemos uma granja que tem problema de mortalidade, eu estou mais preocupado com aquilo que nós não vemos. As situações de dor, de perda de alimentação, são pequenas perdas o tempo todo. E isso é mais difícil de quantificar. Em muitas matrizes têm baixa produtividade, que é mais importante quando você considera tudo isso. Claro que mortalidade é um indicador importante de outras coisas que nós não estamos fazendo bem. Então, claro, cuide da mortalidade, mas o mais importante é aquilo que vocês não vê e as coisas ruins que você está fazendo, ou o que você está fazendo mal naquela granja. E se eu puder acrescentar também, existe um círculo vicioso.
Pedimos desculpas, mas a qualidade do som da palestrante não está adequada para a tradução. Está bastante difícil de entender o que ela está dizendo. And then you have some mortality, or you have a some mortality issue, and now you're having a hard time to manage perfectly because you don't have a choice. Thanks very much. One thing I apologize. Muito obrigado. Eu peço desculpas pelo porque todos apresentaram Carlos, todos já conheceram Carlos, mas eu gostaria que os panelistas se apresentassem também aos e vamos começar com a Karine. I graduated in 2008 from University of Montreal, moved to Manitoba. Now the Director of Animal Health has highlights. A interpretação pede desculpas, mas a qualidade do som está muito ruim do lado da senhora Karine. Não é possível entender o que ela está dizendo. All the veterinary needs for highlights, which were located in Manitoba, Saskatchewan, in Canada, and North Dakota in the U.S., which is about or over 100,000 sows. And it's a wide variety of farms, 900 sows to 6,500 sows in size. I have conventional and loose housing, various health status, various genetic lines, and obviously managed by and staffed by different people. So sow mortality is something I concentrate on as a veterinarian, and I try to understand cause, variation, and why we see such a wide variation, I guess, within our system as well, and try to improve it. Good stuff. Martin? Yes, I'm Martin Bonneau. I'm one of the... Meu nome é Martin Bonneau, eu sou um dos proprietários de serviços veterinários. Eu graduei em 92, eu trabalhei com empresa de produção e genética por cerca de 10 anos. Comecei minha própria empresa com meus parceiros, a MSA, e hoje nós temos um grupo de cerca de 15 veterinários no Canadá inteiro que cuida de cerca de 1/3 dos suínos no país. É um prazer estar aqui. Dan, meu nome é Dan Brousseau, de Quebec. Eu sou um dos proprietários de Grupo Ceres e Atena. Comecei em 2004-2005 em pesquisa e em produção e nós cuidamos de um grupo bastante grande de suínos aqui no Canadá. Como Martin disse, nós lidamos com mortalidade, é um problema crescente que acontece com frequência aqui. Então é muito bom poder falar sobre isso com este grupo para tentar entender alguns fatores. Muito obrigado, então, ao painel. Eu vou continuar. Temos uma pergunta da Amanda, que eu vou jogar para o grupo. Quais são algumas das suas especulações sobre por que o fator climático afeta tanto as primíparas? Pode ser porque elas não se alimentam por causa do calor e as suas reservas corporais compensam? Bom, eu posso responder primeiro. É interessante que nós temos dois momentos principais nas modalidades, das mais jovens e das mais velhas, e a maior parte delas está relacionado a fatores de estresse que nós subestimamos nas mais jovens, que provavelmente fariam com que elas morressem menos, mas está relacionado a um cuidado de saúde inferior, ou o fato de nós não estarmos atendendo a seus requisitos nutricionais, o que dá um fator a mais além do calor. Algumas vezes é um buraco negro, nós não sabemos simplesmente quase nada sobre esses animais, e algumas granjas não têm nenhum registro de tratamento, algumas vezes é difícil porque todos dizemos que é muito importante, mas nós temos poucos dados sobre esses animais. Então, provavelmente, essas duas coisas, eu gostaria de destacar a questão nutricional, não apenas em termos de nutrientes. Algumas vezes vemos granjas que alimentam com rações de crescimento e terminação, o que não é aceitável, mas é claro que é importante a qualidade de microminerais, principalmente para articulações. Nós vemos muitos problemas de articulação,
mas isso é algo que nós vemos em muitas granjas. Os produtores ou alguns colegas que dizem que não sabem quanto cada animal come, porque eles comem à vontade. Então, estamos subestimando alguns desses fatores de estresse que deveriam ser menores, mas não são. Então, precisamos prestar mais atenção em termos de cuidados gerais da saúde e anotar dados sobre esses animais, porque elas merecem. Concordo. Acho que nós não cuidamos bem de algumas matrizes da forma certa. Então, elas são mais sensíveis ao calor. Elas têm mais uma taxa corporal maior, eles são animais maiores e são mais afetados pelo calor. E como nós juntamos, como nós introduzimos animais em grupos também. Algo mais a acrescentar? Sim, como mencionado, existem muitas razões para a mortalidade, especialmente de primíparas. Algumas vezes dizemos que que um animal já é maduro porque está sendo acasalado, mas não, nem sempre ela cresceu o suficiente e você tem uma doença no seu plantel e essa doença pode ser um fator subjacente que afeta todo o plantel. Excelente. Então, outra pergunta. Parece que o principal fator, isso pode estar mais direcionado ao Martin, vocês devem saber também, parece que a seleção de várias empresas de genética o número de nascidos vivos. Existe alguma diferença em termos de perdas por morte? É uma boa pergunta. Mas uma das principais coisas, como o Carlos falou, sobre natimortos, isso é bastante interessante de ver, mas indiretamente isso fala da gestão, do manejo que existe com relação a essas matrizes no momento do parto e o trabalho que está sendo feito. Por exemplo, fazer com que uma matriz se alimente rápido logo após o parto. Então, são coisas difíceis de dizer. É claro que algumas matrizes produzem mais leitões que outras, mas, no geral, a mortalidade, quando nós examinamos a produção, os plantéis que têm mais mortes, quanto maior a produção da granja, eles também geralmente são melhores na mortalidade do animal. Isso me diz que as granjas com maior produção precisam de mais atenção. Se sua equipe é capaz de reconhecer problemas mais rápido, eu acho que você tem um grande benefício. É como o Carlos falou, que é um ponto muito importante, a questão de manqueira, inflamação. Eu acho que nós não reconhecemos isso a tempo e nem tratamos a tempo e acabamos com um problema muito grande no final das contas. Eu acho que a mortalidade influencia bastante na questão da genética. E também, em alguns casos, como o Martin disse, temos muita alta mortalidade em toda a genética e baixa mortalidade em qualquer genética. Mas um ponto que eu queria mencionar, que nós não mencionamos, existem empresas genéticas que têm as empresas mudaram o modo de como eles fazem essa seleção e, ao mesmo tempo, nós temos um desempenho melhor. Eu acho que a questão genética pode ser verdadeira, mas isso acontece em todo lugar. Sorry, Carlos. Go ahead, Martin. Go ahead. Sorry. No, just another observation when we Apenas uma outra observação quando nós falamos de
instalações de pesquisa. Não podemos ter pessoas com bastante experiência, com maior conhecimento, e temos um desempenho melhor e menor mortalidade. Então, eu acho que a questão de treinamento e entendimento dos problemas para reconhecer fatores de estresse é um ponto muito importante. Of course, I fully agree with that. Concordo plenamente com isso. As pessoas são o mais importante e o conhecimento delas, mas eu não quero deixar de falar que nós introduzimos, na maior parte das análises que fizemos, sempre colocamos a linha de criação no modelo, e a questão aqui é que não existem muitas interações, significa que o efeito é basicamente o mesmo, e o tamanho desse efeito, eu não estou falando de um número no geral. Os efeitos são basicamente o mesmo, eles podem ser mais pronunciados ou menos. Mas isso nos dá uma indicação, porque as matrizes têm suas diferenças, mas não são tão diferentes assim para definir protocolos diferentes de uma granja a outra. O que é uma coisa boa para o veterinário, porque se fosse o contrário, seria muito impossível fazer o manejo. Martin? Martin? Yep. I just wondered if you want to add in on that. Só gostaria de saber se você tem algo a acrescentar. Não, nada a acrescentar. Here from Temos Jared. uma pergunta de Jared, e ele pergunta, na sua opinião, onde podemos começar como podemos começar a explorar esses problemas individualmente, como manqueira, morte, etc. Eu acho que a pergunta do Jared são 10 perguntas em uma. Uma coisa que eu gostei, que eu acho muito interessante, é que agora nós temos novas ferramentas, novos equipamentos, e eles permitem que nós façamos pesquisas práticas aplicadas adequadamente Geralmente, se você quiser fazer uma pesquisa numa granja, geralmente é muito complicado, exige muitas coisas, mas agora nós temos ferramentas com um pouco de conhecimento clássico e acompanhamento, não diria que nós podemos transformar uma granja comum, uma granja de pesquisa, mas podemos ir muito além e bem mais rápido. Então, precisamos dessa combinação de conhecimento clássico com entendimento das granjas e entendimento dessas novas tecnologias de alimentação de precisão. Então, eu diria que esta é uma grande oportunidade para nós entendermos melhor os animais, para treinar melhor a nossa equipe, para melhor entendimento dos animais, mas eu não diria que nós entendemos exatamente como que um animal está comendo. Eu gostei muito da posição do professor Bruno Silva, do Brasil, que diz que a diferença entre como uma matriz come, se ela pode escolher na lactação ou na gestação, ou se não, quando nós as alimentamos, no momento em que estamos na granja, eu acho que durante o dia ou durante a noite, eu acho que esse conhecimento explica a mortalidade e nos permite entender melhor nos próximos anos com o nosso conhecimento clássico e esse belo equipamento que nós temos para alimentação que existe no mercado atualmente. Um comentário com relação à pesquisa, não é fácil de fazer quando examinamos a mortalidade também. É preciso ter... Eu acho que precisamos fazer juntar dados, como o Carlos apresentou, quais são os fatores que causam mais mortalidade, e em seguida nós podemos fazer a pesquisa nesses fatores. Então, por exemplo, se queremos reduzir os natimortos com pesquisa, nós sabemos que isso pode reduzir a mortalidade. Se tivermos uma maneira de reduzir a manqueira, sabemos que isso diminui também a mortalidade. O fator que precisa ser tratado para entender melhor através da pesquisa nesse fator.
nós temos a tecnologia para fazer mais e melhor, e mais rápido. E fazer uma pesquisa mais ampla em mortalidade é mais difícil, mas pesquisar os fatores individuais é mais fácil, juntando dados de grandes empresas comerciais e como houve projetos de pesquisa que houve nos Estados Unidos. Isso tudo é importante. Bom, temos uma pergunta também da Jennifer Brown. Como que nós podemos melhorar os registros das granjas e registrar as ações para uma retirada? Bom, eu tenho uma resposta mais direta. Precisamos padronizar. Senão, todo produtor vai fazer seu registro da sua forma individual e eu posso chamar algo de uma morte súbita ou desconhecida para a mesma coisa, para o mesmo fator que nós encontramos em outros lugares. Então, podemos ter 5, 6 razões para um mesmo problema. Mas precisamos padronizar. Senão vai ser impossível entender o que está acontecendo. Anyone else? Alguém mais? I think that would be a good start, standardizing it. Eu acho que seria um bom ponto de partida a padronização com o sistema. So you might have a good system and you have your 6 most common reasons you want to be entered, but you have to make sure people working in the farm, the staff, the manager. Mas é preciso fazer com que a equipe que está trabalhando naquela granja também esteja fazendo os registros da melhor maneira possível. Então, em alguns casos, nós vemos que, no caso de necrópsia, alguns fatores não podem nem ser nomeados, a pessoa não sabe exatamente como registrar aquilo que elas estão vendo. Então, a padronização realmente ajudaria muito ao entendimento geral, no entendimento geral dos problemas. Eu tinha uma pergunta aqui do Steve, que está interessada sobre os fatores primários em doenças periodontais. Well, I would say that this Bom, was eu diria que I wouldn't say a surprise, but almost, because I não diria que isso foi uma surpresa, mas eu não esperaria que isso fosse um problema nas matrizes. Mas quando nós vemos que 71% das matrizes têm diferentes graus de lesões, eu não mencionei isso na minha palestra, mas parece que em outras matrizes estão relacionadas a lesões de estresse, porque elas mordem muito, elas mastigam tudo, mas não é. Isso nos diz duas coisas. Primeiro, é uma situação muito dolorosa e provavelmente muitas matrizes que são consideradas como mancas ou no grupo de lesões dentárias, elas têm dor por muito tempo. Em segundo lugar, é um fator de estresse que pode levar a um desempenho menor. Podemos dizer que é a cereja no topo do bolo, mas isso reflete que esses animais têm uma situação contínua de dor que é indesejável, porque um animal que não está sofrendo não vai produzir. É claro que é impossível. Não temos dentistas para eles, mas entender melhor quais são as situações que, com um número maior de matrizes estão expostas. Eu acho que é muita dor. Blair, there is something that I don't want to forget. Tem algo que eu não quero esquecer da experiência europeia. É uma situação bastante interessante. Eu gostaria de esclarecer deste lado do oceano. Uma questão clássica, eu acho que eu vi 3, 4 perguntas relacionadas a isso no chat, que é grupos ou baias. Bom, isso é um modo capcioso de apresentar a pergunta. Não é uma questão de grupo ou baia, é o tipo de grupo, porque é absolutamente diferente. Quando você decide agrupar as matrizes usando
grupos grandes de 60, 80 ou 100 matrizes, não, nós podemos falar exatamente sobre agrupamentos. Se você está querendo passar de baias individuais para grupos, você tem que considerar bem os prós e contras dos sistemas, em termos de complexidade, de retorno esperado. Algo que eu preciso destacar aqui é que procure o que causa menos estresse, mas o sistema que oferece dados de qualidade. Sem isso, nós não podemos entender os animais durante a gestação individualmente. Então, qual grupo, prós e contras, e grupo ou baia, então, qual grupo, com quais dados serão gerados, e assim por diante. Sim, existem vários modos diferentes de fazer esses agrupamentos. Algumas pessoas querem gastar menos, então eles não pensam muito na metragem do celeiro. E hoje sabemos que como projetar esses grupos, e um sistema de agrupamento pode funcionar bem, mas um design ruim pode ser muito nocivo. Então, não é a questão de grupo ou baia, mas como que você lida com isso. E Dan, eu posso dizer que nós cometemos muitos erros nos últimos 10, 15 anos com o agrupamento, e é um fator muito importante para tomar essa decisão. Temos uma pergunta do professor Bruno Silva. Ele parabenizou o Dr. Carlos, mas ele perguntou, em algum momento, os seus estudos correlacionaram a mortalidade de matrizes com periparto, as níveis circulatórios de vitamina D, cálcio, fósforo. Bom, eu tenho muito interesse em saber sobre o estresse metabólico de uma matriz no final da gestação e no final da lactação. É incrível, porque tudo acontece muito rápido e num grau muito elevado. Então, alguns indicadores que ele mencionou poderiam nos informar sobre ações imediatas a serem tomadas para evitar impactos detrimentais posteriores. Quando nós temos um animal que produz 30% do seu peso corporal para alimentar outro, e você espera que tudo ocorra normalmente, e você vai olhar outros detalhes, você é muito otimista, provavelmente. Então, essa parte que o professor Silva está destacando é algo que, nos próximos anos, vale a pena prestar atenção, porque precisamos aprender sobre as situações metabólicas dessas matrizes nesse período que é tão exigente de gestação e lactação. Eu concordo com isso, nós não sabemos o suficiente. Tivemos algumas discussões nos últimos 6 meses sobre vitamina A e vitamina D, e quando fazemos testes de sangue, níveis de vitamina D, e as referências não são muito boas, eu acho que há muito a ser aprendido aqui. Quando fizemos estamos fazendo testes para entender melhor a suplementação de vitaminas, e é muito complicado porque existem vários fatores subjacentes, mas precisamos fazer um trabalho melhor para entender os impactos desses minerais ou vitaminas nisso que estamos falando. Não é novo, mas é difícil de desenvolver e encontrar a resposta certa. Uma pergunta aqui de Jason, e talvez a Carinha possa responder, ou Martin. Ele está curioso para saber mais sobre a condição corporal e como isso pode contribuir para a mortalidade relacionada à doença periodontal ou os dentes rachados. Não sei como fazer a relação com a doença periodontal. Então, durante uma necrópsia, eu nem sempre vejo olho para a boca, então eu vou começar a fazer isso. Estávamos falando sobre nutrição e vitaminas. Eu acho que é importante quando nós alimentamos geralmente as matrizes como grupos. Então, dizendo,
ela ainda não procriou, então é assim que nós alimentamos. Ela está em lactação, é assim que nós alimentamos. Então, Carlos mostrou alguns dados muito interessantes sobre como que elas comem, que os animais comem. Então, isso está relacionado a várias coisas, qual é a temperatura, qual o horário do dia, e nós não levamos muito isso em consideração. Então, na gestação, por exemplo, nós geralmente damos uma dieta, mas existem requisitos diferentes pré-parto. Então, isso depende muito da condição corporal. Então, ainda não fiz a ligação com essa pergunta, mas acho que nós não estamos alimentando as matrizes de maneira individual, mas agora com as novas tecnologias, como a digestão, podemos começar a alimentar de maneira individual, conforme a necessidade de cada matriz. Também sabemos que a condição corporal ruim pode ser uma incidência no prolapso, que, como o Dan falou, podemos evitar essas condições ruins corporais para reduzir a mortalidade. Uma última pergunta, porque eu acho que nós teremos que terminar. Talvez. Será que o fator de quantidade de leitões produzidos seria um bom fator de julgamento? Sim, nós falamos sobre isso e Carlos, eu acho que a longevidade do animal é importante. Nós sabemos que nós podemos produzir o tamanho da ninhada, mas algumas vezes, quando nós misturamos as primíparas com outros grupos, isso pode afetar a produtividade durante toda a vida, mas a longevidade é um fator, sim, importante. Eu não sei, Carlos, talvez você possa comentar sobre isso. Existe algum sistema de dados interessante que vai nos informar sobre isso? Nós usamos PSI, mas que eu acho que está que funciona bem, mas não sei se analisa esse fator especificamente. Bom, eu gostaria de... Eu acho que, claro que todos nós devemos concordar nessa questão da longevidade, mas não é apenas a quantidade de leitões, mas quilos produzidos durante uma vida. Não é só porque você produz mais quilos, mas o desempenho de um leitão mais pesado após o desmame é diferente de quando você lida com leitões de 5, 6 quilos ou outros de 7 quilos. E parece que isso não afeta tanto, não piora tanto a produção anual de cada matriz. Isso é algo que nós vimos na Europa, especialmente porque nós fomos obrigados a ter 28 dias de desmame. E nós não temos... Mas vemos que a qualidade do leitão é muito melhor, não apenas em termos de quilogramas, mas o que nós podemos fazer depois com aquele leitão. Então, Blair, se você não me permitir também, o resto das perguntas que estão no chat, eu vou responder individualmente cada uma delas, para que não esquecer nenhuma. Então, se você me permitir, eu gostaria de falar sobre uma pergunta que apareceu aqui, sobre o que nós podemos fazer com primíparas em grandes grupos, porque elas estão sofrendo. Essa é a vantagem de pequenos grupos. Grandes grupos é muito difícil você lidar com isso, mas com pequenos grupos, que você pode colocar em quase qualquer lugar na sua granja, nós fizemos pequenas de gestação para primíparas e com apenas um desses sistemas. Então, considere isso quando você estiver lidando com esse problema. Pequenos grupos são mais versáteis do que os outros e isso afeta bastante Desculpa se eu sair um pouco da tangente, mas eu queria comentar isso. Então, muito obrigado, Dr. Carlos. Infelizmente, não temos mais tempo. Eu gostaria de agradecer, Dr. Carlos, pela sua apresentação, que foi
fantástica. Eu gostaria de agradecer também nossos panelistas, Dan, Martin, Karine. Eu agradeço por dedicarem seu tempo e também gostaria de agradecer nosso patrocinador, mais uma vez, Demeter e Nutrition Athena, pelo patrocínio. Eu agradeço muito nosso público. Peço que vocês voltem na semana que vem, que vamos falar sobre mistura de primíparas e matrizes. Então, agradeço a todos e tenham um bom dia.